Houve um tempo em que olhar para o céu era um espetáculo. 4 rastros brancos cruzando o azul, como os dedos de um gigante pintando o firmamento. Essa imagem, a de 4 motores rugindo sob as asas de um colosso de metal, foi durante décadas o símbolo máximo de poder, segurança e progresso. Era a assinatura da Rainha dos Céus, o Boeing 747 e mais tarde do soberbo europeu, o Airbus A380. Hoje, esses gigantes estão desaparecendo. Suas últimas unidades são entregues como relíquias e suas silhuetas se afastam em desertos do Arizona, esperando um destino que nunca chegará. E em seu lugar, voam aviões menores, mais silenciosos, com apenas 2 motores. O paradoxo é brutal. Hoje, um avião com 2 motores é mais seguro do que um com 4. Como é possível que tenhamos passado de precisar de 4 para nos sentirmos protegidos a que 2 sejam a opção mais confiável? A resposta é uma história de engenharia, economia e uma revolução silenciosa que mudou para sempre a forma como voamos. Comecemos. A era onde o tamanho era poder. Para entender por que os quadrimotores estão se extinguindo, primeiro devemos entender por que nasceram, e para isso é preciso viajar aos anos 60 e 70, uma época em que a aviação comercial decolava literalmente para uma nova dimensão. Cruza o Atlântico, conecta continentes, aproxima o mundo, mas havia um problema técnico e legal que marcava o design dos aviões, a temida regra dos 60 minutos. Naqueles anos, a normativa internacional dizia que um avião bimotor, ou seja, com apenas 2 motores, não podia voar uma rota que em nenhum ponto estivesse a mais de 60 minutos de voo de um aeroporto alternativo. A razão? Se um dos 2 motores falhasse, o avião deveria ser capaz de chegar à terra firme em menos de 1 hora com o motor restante. Isso significava que rotas como Nova York-Londres, Los Angeles-Tóquio ou qualquer travessia oceânica longa estavam vedadas para os bimotores. Simplesmente não podiam fazê-lo. O oceano era largo demais e o medo de ficar sem propulsão no meio do nada era grande demais. Por isso, se uma companhia aérea queria unir continentes, precisava de aviões com 3 ou 4 motores. O quadrimotor não era uma escolha estética, nem uma questão de luxo, embora o luxo viesse depois. Era uma necessidade legal e de sobrevivência. Se um motor falhasse no meio do Atlântico, ainda restavam 3. Se falhasse outro, ainda restavam 2. A redundância era a apólice de seguro contra o oceano infinito. Assim nasceram lendas como o Boeing 747, o Jumbo Jet, com sua icônica corcova e seus 4 motores Pratt e Whitney pendurados nas asas. E assim nasceu, décadas depois, o desafio europeu, o Airbus A380, o colosso de 2 andares e 4 motores, desenhado para transportar mais de 500 pessoas a qualquer canto do planeta. Eram aviões que não apenas voavam, dominavam o céu. Seu tamanho era seu poder, e seus 4 motores, a garantia de que chegariam ao destino, aconteça o que acontecer. A regra que mudou tudo, ETOPS. Mas enquanto o 747 reinava nas longas rotas, algo começava a se gestar nos escritórios dos reguladores e nos hangares dos fabricantes. Uma sigla de 5 letras mudaria a história da aviação para sempre. ETOPS. Suas iniciais em inglês significam Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards, ou, o que é o mesmo, normas de desempenho operacional para aviões bimotores de longo alcance. A história da ETOPS é a história de como a confiabilidade se tornou a nova medida da segurança. Durante os anos 80, os fabricantes de motores, especialmente General Electric, Pratt e Whitney e Rolls-Royce, começaram a produzir turbinas muito mais confiáveis do que as de décadas anteriores. As taxas de falha se reduziram drasticamente. Um motor moderno podia funcionar dezenas de milhares de horas sem incidentes. Os reguladores dos Estados Unidos, a FAA, começaram a se perguntar: se um motor é tão confiável, por que continuar limitando os bimotores a 60 minutos de um aeroporto? Assim nasceu o conceito ETOPS. A ideia era simples.
Se um fabricante demonstrasse, com dados e provas, que seus motores eram suficientemente confiáveis e que o avião podia voar e aterrissar com um único motor funcionando durante horas, então se lhe podia permitir voar rotas muito mais afastadas de qualquer aeroporto. Primeiro foram 60 minutos, depois 120, depois 180 e, finalmente, para os aviões mais modernos, mais de 300 horas de distância de um aeroporto alternativo. Sim, você leu bem. Um bimotor pode voar hoje rotas como Sydney-Santiago do Chile, que cruza o Pacífico durante horas sem ver terra, porque seus motores são tão incrivelmente confiáveis que a probabilidade de que ambos falhem ao mesmo tempo é, literalmente, astronômica. A mudança foi radical. De repente, a necessidade de 4 motores para cruzar oceanos desapareceu. Os bimotores, menores e mais eficientes, podiam fazer o mesmo trabalho que os gigantes, mas com muito menos combustível. A frase que ressoa nas salas de reuniões das companhias aéreas mudou. De preciso de 4 caso falhe um, para com 2 é suficiente porque quase nunca falham. A física é implacável, eficiência de escala. Mas a confiabilidade não foi a única razão. A física tem suas próprias leis, e neste caso, a lei da eficiência de escala jogou contra os quadrimotores. Para entendê-lo, imagine um motor de avião como uma máquina térmica. Tem milhares de peças girando a velocidades alucinantes, suportando temperaturas que deveriam derreter o metal. Cada uma dessas peças gera fricção interna, e a fricção é inimiga da eficiência. Cada motor também gera resistência aerodinâmica ao cortar o ar. 4 motores significam 4 fontes de fricção e 4 fontes de resistência. Agora imagine que em vez de 4 motores relativamente pequenos, você coloca 2 motores muito maiores. A superfície total exposta ao ar é menor. A fricção interna total é menor. O peso total dos motores é menor, porque embora cada motor grande pese mais do que um pequeno, 2 motores grandes pesam menos do que 4 motores médios. E na aviação, o peso é o inimigo número 1. Menos peso significa menos combustível necessário para se manter no ar. Além disso, está a questão da termodinâmica. Queimar combustível em 2 câmaras de combustão grandes é intrinsecamente mais eficiente do que distribuir a mesma quantidade de combustível em 4 câmaras menores. As perdas de calor, as turbulências internas, a relação superfície-volume, tudo favorece os motores grandes. É a mesma razão pela qual um caminhão com um motor enorme consome menos por tonelada transportada do que 4 vans com motores pequenos fazendo o mesmo trabalho. A física é implacável. 2 grandes sempre ganham de 4 pequenos em eficiência. A revolução silenciosa, motores de sonho. E quando falamos de motores grandes, falamos de autênticas bestas da engenharia moderna. Tome como exemplo o General Electric G e 9X, o motor que equipa o Boeing 777X. Seu tamanho é tão colossal que a fuselagem de um Boeing 737 inteiro poderia caber dentro de sua carcaça. Seu ventilador dianteiro, feito de fibra de carbono e titânio, mede mais de 3,5 metros de diâmetro. E seu empuxo é simplesmente avassalador, mais de 100 mil libras de empuxo por motor. Para que você tenha uma ideia, 2 destes motores geram mais potência do que os 4 motores dos primeiros modelos do 747 juntos. O Rolls-Royce Trent XWB, que impulsiona o Airbus A350, não fica atrás. É o motor mais eficiente do mundo em sua categoria, com uma relação de derivação altíssima que lhe permite mover enormes quantidades de ar com um consumo mínimo. Estes motores não apenas são potentes, são inteligentes. Suas pás são feitas de materiais compostos que se deformam ligeiramente em voo para otimizar o fluxo de ar. Seus sistemas de controle eletrônico ajustam constantemente a injeção de combustível para manter a combustão no ponto ideal. São simplesmente as máquinas de combustão interna mais avançadas que o ser humano já criou.
Esta revolução silenciosa, a dos motores de altíssimo bypass e os materiais compostos, é a que permitiu que os bimotores não apenas igualem, mas superem os quadrimotores em quase todos os aspectos, e o fizeram sem renunciar à segurança. Pelo contrário, a probabilidade de uma falha catastrófica em um voo comercial hoje é tão baixa que se torna quase irrelevante. O céu simplesmente já não precisa de 4 motores para estar seguro. O inimigo número 1, o peso morto. Mas se a física e a confiabilidade prepararam o caminho, foi a economia que assinou a sentença de morte dos quadrimotores. E aqui entra em jogo um conceito-chave: o peso morto. Um avião como o Airbus A380, com seus 4 motores colossais, é projetado para uma situação muito concreta: a decolagem com um motor falho. Isso significa que durante a decolagem, a potência total instalada é muito superior à necessária, precisamente para cobrir essa eventualidade. Mas uma vez no ar, em voo de cruzeiro, o avião só precisa de uma fração dessa potência. O resto do tempo está carregando o peso de motores que mal usa. É lastro, puro e simples. Um bimotor moderno, por outro lado, tem uma relação muito mais ajustada entre a potência necessária para a decolagem e a potência necessária para o cruzeiro. Os motores trabalham mais perto do seu ponto ideal de eficiência por mais tempo. E quando um falha, o outro é projetado para fornecer empuxo suficiente para manter o voo de forma segura. Mas esse motor extra de potência não está presente o tempo todo como peso morto. É uma capacidade que só é ativada em emergência. O resultado é um avião mais leve, que consome menos combustível por quilômetro voado e por passageiro transportado. A conta que não perdoa: manutenção e operação. Depois está a conta da oficina. Manter um avião de 4 motores é, no mínimo, o dobro de caro do que manter um de 2. Cada motor tem seu próprio sistema de lubrificação, seus próprios sensores, suas próprias peças móveis que se desgastam e devem ser revisadas. A cada certo número de horas de voo, os motores passam por oficinas onde são desmontados, inspecionados e reparados. Com 4 motores, essas visitas à oficina são o dobro de frequentes, e o custo das peças de reposição se multiplica. Além disso, está a probabilidade de falhas. Não falamos de falhas catastróficas, que são extremamente raras, mas de pequenos incidentes. Um sensor que dá uma leitura errada, uma válvula que não fecha bem, um vazamento de óleo mínimo. Quanto mais motores, mais sensores, mais válvulas, mais sistemas hidráulicos e, portanto, mais probabilidades de que algo pequeno falhe e atrase um voo. E um voo atrasado com 500 pessoas a bordo é um pesadelo logístico e econômico para qualquer companhia aérea. O Airbus A380, apesar de ser uma maravilha técnica, sofreu este problema. As companhias aéreas que o operavam precisavam de uma ocupação altíssima para tornar rentável cada voo, e isso era difícil de conseguir. Além disso, os custos de manutenção eram tão elevados que muitos operadores preferiram aposentar seus A380 antes do previsto, mesmo quando ainda tinham vida útil pela frente. O mercado falou e disse claramente: não, obrigado. O modelo de negócio mudou: fragmentação versus concentração. Mas há uma mudança ainda mais profunda, que tem a ver com a estratégia das companhias aéreas. Durante décadas, o modelo dominante foi o de hub e spoke, centro e raios. Alguns poucos aeroportos gigantescos concentravam voos de todo o mundo e, a partir dali, distribuíam para destinos menores. Para isso, os aviões gigantes de 4 motores eram perfeitos. Traziam centenas de passageiros de uma só vez ao hub central. Hoje, a tendência é a contrária: a fragmentação ponto a ponto. As companhias aéreas preferem conectar cidades médias diretamente, sem passar por um grande hub. Um passageiro de Manchester quer voar direto para Orlando, não fazer escala em Londres.
Um viajante de Barcelona quer ir direto para Boston, não passar por Madrid ou Paris. Para isso, os aviões bimotores de tamanho médio, como o Boeing 787 Dreamliner ou o Airbus A350, são ideais. Podem voar rotas longas, consomem pouco e se enchem com relativa facilidade. É mais rentável para uma companhia aérea lotar 2 aviões médios com 250 passageiros cada um do que se arriscar a não lotar um gigante de 500. A flexibilidade oferecida pelos bimotores permite ajustar a oferta à demanda de forma muito mais precisa. Se uma rota não funciona, pode-se trocar o avião por outro menor sem grandes traumas. Com um A380, por outro lado, se a rota não funciona, o desastre econômico é garantido. O problema das asas e a engenharia extrema. Claro, esta aposta nos bimotores não esteve isenta de desafios. Para serem eficientes, os aviões bimotores precisam de asas enormes, com uma grande superfície e uma envergadura que melhore a sustentação e reduza o consumo. Mas as asas enormes têm um problema: não cabem nos portões de embarque dos aeroportos padrão. A solução é uma das maravilhas da engenharia moderna: asas dobráveis. O novo Boeing 777X, por exemplo, tem asas tão longas que superam os limites do que a maioria dos aeroportos aceita. Para solucionar isso, os engenheiros projetaram pontas de asa que se dobram para cima após a aterrissagem, como as asas de um avião de combate em um porta-aviões. Em terra, o avião ocupa menos espaço e pode manobrar nos terminais sem problemas. Em voo, as pontas se desenrolam e proporcionam a envergadura necessária para a eficiência. Esta solução é a prova definitiva de até onde os fabricantes estão dispostos a chegar para evitar voltar aos 4 motores. Preferem projetar asas que se dobram, com toda a complexidade mecânica que isso implica, antes de aceitar que um quadrimotor poderia ser uma opção viável. A mensagem é clara: a batalha está perdida para os gigantes de 4 motores. O adeus a uma era, adeus à personalidade? E, no entanto, há algo triste em tudo isso. O céu está se tornando um lugar mais homogêneo, mais chato. Houve um tempo em que qualquer entusiasta podia identificar um avião a quilômetros de distância apenas por sua silhueta. A corcova do 747 era inconfundível. Os 2 andares do A380, com seu nariz arredondado também. O MD-11, com seu terceiro motor na cauda, era uma raridade preciosa. Cada avião tinha personalidade, caráter, uma assinatura visual que o tornava único. Hoje, se você não for um especialista, é difícil distinguir um Airbus A350 de um Boeing 787. Ambos são tubos brancos com 2 motores sob asas em flecha, janelas em forma de lágrima e narizes mais ou menos parecidos. A diversidade foi sacrificada no altar da eficiência. E embora seja difícil argumentar contra o progresso, é inevitável sentir certa nostalgia por aqueles tempos em que a engenharia desafiava o céu com força bruta e audácia, quando o tamanho era a medida do sucesso e 4 motores eram o símbolo de que o ser humano havia domado o oceano. O futuro, os múltiplos motores voltarão? Mas a história não termina aqui. A aviação está à beira de uma nova revolução, a da propulsão elétrica e do hidrogênio. E, curiosamente, esta revolução poderia trazer de volta os múltiplos motores. As baterias são pesadas, muito pesadas. O hidrogênio, embora leve em peso, ocupa muito volume e precisa de tanques criogênicos enormes e pesados. Distribuir esse peso de forma ideal em um avião não é tarefa fácil. Uma das soluções que os engenheiros estão explorando é distribuir a propulsão em múltiplos motores pequenos ao longo das asas. Em vez de 2 ou 4 turbinas enormes, poderíamos ver aviões com 6, 8 ou inclusive 10 pequenos motores elétricos ou de hidrogênio, distribuídos ao longo do bordo de ataque. Isso permitiria uma distribuição mais uniforme do peso, um melhor controle do fluxo de ar sobre as asas e uma redundância ainda maior do que a dos atuais bimotores. Imagine um avião silencioso, limpo,
que só emite vapor de água, com uma fila de pequenos motores zumbindo ao longo de suas asas. Seria uma estética completamente nova, mas também um retorno, de certa forma, à ideia de que muitos motores podem ser melhores do que poucos. Isso sim, estes motores não rugirão como os de outrora, serão silenciosos, eficientes e voarão com uma suavidade que os passageiros nem sequer notarão. Talvez, dentro de algumas décadas, o céu volte a se encher de múltiplos rastros, embora desta vez não sejam de condensação, mas de vapor. Talvez a era dos dois motores seja apenas uma etapa de transição para uma nova era de gigantes, mas gigantes silenciosos e limpos. Enquanto isso, nos resta o privilégio de ter vivido a época em que o combustível se transformava em trovão e o rugido de 4 motores era a trilha sonora do progresso. E agora quero conhecer você, que chegou até aqui. Como passageiro, o que você prefere? A eficiência, a ecologia e os preços mais baixos que os bimotores atuais nos oferecem? Ou você estaria disposto a pagar um pouco mais para voltar a sentir a vibração e a subida imparável de um gigante de 4 motores, mesmo que seja de vez em quando? Você acredita que o hidrogênio e a eletricidade nos devolverão a estética dos múltiplos motores? Ou estamos assistindo a um adeus definitivo à era dos colossos? As coisas mudaram para sempre.